Olá, tudo bem com vocês? Então hoje eu vou estar mostrando para vocês como fazer esse lindo pano de prato com um modelinho de coelho. Agora na véspera da Páscoa vende muito. Olha só que coisa linda. Se não é inscrito, já aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. Que depois daquele eu vou estar mostrando para vocês como fazer esse modelo aqui com os ovos e os laços. Olha que maravilhoso, tá? Então já se inscreve no canal. Para nós estar fazendo esse pano de prato, então precisamos do saco. Esse que eu já fiz a barrinha dele, eu sempre compro o saco em rolo. Então a gente corta no tamanho de 50 centímetros, ou você já pode comprar o saco prontos com inclusive com a barrinha, e tá decorando ele, tá? Mas o importante é você sempre trabalhar com uma sacaria de qualidade. Vamos estar precisando de uma faixa de tecido de 10 centímetros de largura. Aqui eu já cortei, sempre corta 1,5 cm a mais para cada lado para poder fazer o acabamento. Esse aqui eu estou utilizando um com estampas já de Páscoa, coelhinhos, ovinhos, mas pode estar utilizando um com outra estampa que também vai ficar legal. Vamos precisar de um outro tecido para recortar o coelhinho, tá? O coelhinho, eu peguei o desenho dele no Google. Digitei lá coelhinhos, desenho de coelhinhos, e fui pesquisando qual achei que ficava bom para mim. Já peguei vários modelinhos, fiz um molde e recortei eles, tá? Nós vamos estar utilizando esse aqui para estar decorando esse pano. Então, coloco, centralizo lá no tecido que eu tenho, risco ele em toda a volta e daí recorto. Esse eu já deixei recortadinho. Nós vamos estar utilizando esse do tecido amarelinho, ó. Ele tem umas leves estampas, também vai ficar bem bonitinho, que esse nós vamos estar centralizando ele e bordando aqui no pano. Aqui para fazer o acabamento, eu vou estar utilizando os retalhos que eu tenho. Já deixei vários quadradinhos cortados, então vão ser bem coloridos, que vai ficar bem bonito. Nós vamos começar com os retalhinhos aqui embaixo, tá? Então, você vai recortar os retalhinhos que você tem, ou se quiser recortar do mesmo tecido que você tem, mas esse trabalho interessante é você utilizar os retalhos. Ele tem 6 por 6 o quadradinho, você vai estar dobrando ele nessa maneira aqui e dobrando novamente. Eu já fiz um outro vídeo mostrando passo a passo disso, mas vou estar recordando com vocês. Daí você vai estar organizando ele aqui no pano. Aqui, como é o cantinho, então você vai organizar ele, nem que você corte ou dobre um pedacinho aqui. O importante é que não deixe o bico pela metade aqui, que o bico fique inteirinho. Então você vai alfinetar ele aqui e daí vai pôr o próximo quadradinho aqui. Como que você vai estar pondo? Dobra da mesma maneira aqui, aquele, e vai sobrepor um pouquinho, ó. Vai organizando aqui e vai sobrepor aquele que já tá lá, para que ele vai formando os biquinhos aqui. Daí você vai costurando, costura em toda a extensão do pano. Vou costurar e já volto com vocês. Colocado os retalhinhos em toda a extensão aqui do pano, olha como ficou bonito, bem coloridinho. Eu iniciei com o pedacinho que eu vou estar fazendo o coelhinho e concluí com a parte que eu vou estar pondo a faixa aqui. Então, se você tiver do mesmo retalho, ótimo. Se não tiver, não tem problema, que vai ficar bonito do mesmo jeito. Agora, nós vamos colocar a faixa. Então, aqui, nós vamos estar dobrando a lateral, e daí nós já dobramos novamente aqui para fazer o cantinho aqui, ó. Então, aqui você vai estar costurando, que pegue bem cobrindo a costura ali onde você fixou os cantinhos,
Então, você pode alfinetar aqui e daí você vai concluindo, vai costurando aqui em toda a extensão do pano, tá? Quando chegar no outro cantinho, você vai fazer a mesma coisa. Aqui você vê se tá sobrando bastante tecido, você corta, você já vai estar vindo com ele dobradinho aqui. Daí aqui, ó, eu deixei um pedacinho sem costurar e cortei a pontinha ali, porque se eu for dobrar vai ficar muito grosso o tecido para costurar. Então, você vem com esse dobrado, aqui você vai estar dobrando e já vai estar vestindo esse aqui que ficou. Você dobra aqui, ó, nesse, e daí você acerta bem o cantinho ali e passa a costura, ó. Que daí ele já dá o arremate aqui nesse tecidinho do cantinho aqui, do retalhinho, e já faz o acabamento aqui no pano. Então, já passei a costura, ó, deixei o tecido fixo aqui no pano, mas essa parte aqui eu ainda não terminei, ó, eu fiz a dobrinha, aqui nesse total vai ficar com 8 centímetros, eu já alfinetei todo ele, tá? Esse aqui eu vou passar um ponto bordadinho com a cor do fio que eu for fazer o acabamento do coelho. Então, agora nós vamos centralizar o nosso pano. Vamos deixar ele bem marcadinho aqui para ver onde que é o centro. E daí, nós vamos centralizar o nosso coelho também. Então, aqui, eu vou pegar o pezinho com o rabinho. A orelha vai estar mais longa, mas aqui eu vou estar pondo a cenoura também. Então, vou centralizar o pezinho com o rabinho e vou estar colocando aqui no centro do nosso pano e vou alfinetar ele para não sair do local, e daí vou passar a cola, porque eu não vou utilizar o papel termocolante, tá? Vou utilizar a cola para estar fixando ele no pano para passar o bordadinho. Então, fixo bem ele com o alfinete e passo a cola em todo ele. Passei a cola em todo ele, já deixei ele fixo aqui no pano, com exceção a mãozinha dele aqui, porque eu quero tá pondo uma cenoura para ele ficar comendo. Então, ele vai estar segurando esta cenoura, então eu vou estar colando a mãozinha em cima da cenoura. Aqui eu ainda não vou passar cola, porque eu também quero pôr as folhas da cenoura. Como que eu vou estar fazendo isso? Então, esse aqui eu costurei com a agulha de mão, tá? Eu peguei um quadrado de um verde, medindo 9 por 9. Eu vou dobrar ele da mesma maneira que você dobrou lá para fazer o baradinho lá do pano. Daí, eu vou estar costurando com uma agulha de mão, franzindo aqui um pouquinho e juntando aqui as pontinhas. Ele vai ficar esse formato aqui. Daí, essa aqui eu já costurei. Daí, eu vou estar organizando ele, porque ele vai ficar, a cenoura vai sobrepor ele aqui. Então, eu vou estar pondo os dois aqui. Então, deixei costuradinho aqui, costurei na mão, tá? Daí, eu alfinetei. E agora, antes de colar a cenoura aqui, eu vou para a máquina e vou costurar bem esse aqui, ó. Porque como ele fica franzido, é um tecido que tá dobrado, ele tá grosso aqui. Então, eu vou costurar bem e daí eu posso recortar o excesso ali. Daí, eu vou estar colando a cenoura sobre ele. Esse aqui vai ficar soltinho, ó, para dar esse efeito bem bonito no nosso pano. Passei bem a costura com a máquina aqui, ó, já recortei o excesso de tecido ali, ó. Daí, agora sim, nós vamos colar bem a cenoura aqui, e daí vou estar passando o bordadinho com o ponto do ponto zigue-zague bem cheinho, tá? Em toda a volta aqui, vou estar utilizando o fio laranja para fazer o contorno. Então, já passei o pontinho do zigue-zague bem juntinho aqui em toda a volta da cenoura. Fiz aquelas ranhurinhas da cenoura também no ponto zigue-zague, só que bem estreitinho aqui, só para dar um risquinho.
E já passei um pontinho do bordadinho aqui do ponto de pesponto do Pet Aplique, para dar o acabamento aqui, ó. Nessa parte eu utilizei o mesmo fio que eu utilizei para fazer o acabamento da cenoura. Agora eu vou estar fazendo o ponto do Pet Aplique em volta do coelhinho, daí com o fio amarelo. Fazendo isso, já vou estar colando o olhinho nele, vou estar pondo uma meia pérola vermelha, que eu quero ele de olhinho vermelho, e vou estar fazendo um bordadinho, um pontinho com a agulha de mão aqui, só para dar o detalhezinho da boca. Então, passei o ponto do Pet Aplique em toda a volta do coelho com o fio amarelo, já coloquei a meia pérola vermelha para o olhinho, e fiz o bordadinho da boquinha. Aqui eu fiz do mesmo jeito que eu fiz lá no início, só que com o tecido mais estreito. Nessa parte eu fiz o acabamento do ponto com Pet Aplique com o fio laranja, e aqui eu só costurei para dar o acabamento. Olha só como ficou fofo o nosso coelho. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Um abraço e até mais.